De vez em quando precisamos sacudir a árvore das amizades para caírem as podres. É com a frase do Mário Silva Brito que eu inicio o vídeo sobre 5 sinais de uma amizade abusiva para que tu possa se preservar e manter distância de pessoas que não querem o teu bem, que querem mais é tirar vantagem e são pessoas que não merecem teu nome aí de amigos. Se tu tá chegando agora, eu quero te dar as boas-vindas aqui no canal, dizer que eu sou a Ana Streit, eu sou psicóloga, que por aqui eu falo sobre conexões saudáveis, sobre autocompaixão e sobre formas mais gentis e amorosas da gente se relacionar com a gente mesmo e com as pessoas à nossa volta. Já aproveita para te inscrever no canal e deixar o teu like nesse vídeo, porque ajuda bastante os conteúdos a chegarem em outras pessoas. Nosso tema de hoje não é um tema fácil, é um tema que dói, é um tema que é difícil de falar, de apontar algumas questões, mas que ao mesmo tempo é muito importante que a gente possa saber os sinais de uma amizade abusiva para que a gente possa se proteger. Eu quero te dizer que os sinais que eu vou falar aqui, eles são sinais gerais, então são sinais de alerta. Não quer dizer que se tu identificar alguma dessas características em ti, nas pessoas que estão à tua volta, que sejam más pessoas ou que mereçam punição, de forma alguma. São sinais para que tu possa acender a luz de alerta e ficar atentos para te perguntar se existem outros sinais também, para olhar o todo dessa amizade, dessa pessoa, para poder fazer uma análise mais refinada e completa dessa amizade, dessa pessoa, para que tu possa estar preservado. Muitas vezes, quando a gente fala em relações e situações de abuso, é muito comum que aconteça uma distorção cognitiva que minimiza os perigos, minimiza as situações problema e amplifica as coisas boas. Então, é uma distorção cognitiva que a gente precisa tirar da frente. Então, olhar as situações abusivas com coragem, com cautela e olhar as coisas boas sem que isso tenha um encantamento, né? Essa é a primeira lição. Por isso que eu vou falar os sinais aqui, não no sentido de crucificar ninguém, não no sentido de alarmar ninguém, mas no sentido que te dê ferramentas para que tu esteja em alerta, dê o peso de fato para esses comportamentos e para esses sinais, para que tu esteja protegido. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala de uma amizade ou de uma relação abusiva, que pode ser uma relação amorosa também, é comum que a pessoa não chegue sendo abusiva de cara. É comum que primeiro a pessoa ganhe a nossa confiança para que depois, progressiva e paulatinamente, ela vá tendo condutas abusivas. Condutas que vão sendo ignoradas por nós ou que vão passando despercebidas e que com o tempo vão tendo uma progressão e um tamanho, uma intensidade maior. Tô te dizendo isso para que tu não te culpe caso tu te identifique com alguns desses sinais aqui, caso tu identifique alguma ou várias relações abusivas de amizade na tua vida hoje. Porque a pessoa abusiva, ela não vai chegar e conquistar a nossa amizade dando um tapa na nossa cara. Ela vai ser gentil, talvez ela vai ser amorosa, talvez ela vai fazer coisas que cuidem de nós e que dispersem as situações de abuso que vão acontecer em sequência. Então, primeiro a pessoa precisa ganhar a nossa confiança e isso pode gerar essa confusão mental. Então, por isso que fique atento aos sinais, mas não te culpe caso tu comece a olhar para trás com esses olhos aí com mais clareza diante dos abusos. O objetivo desse vídeo é que tu consiga te manter em relações em que garanta o teu autorrespeito e a tua dignidade. Para além da gente condenar as pessoas, os 5 sinais que a gente vai falar aqui são sinais de alerta para que tu possa manter as orelhas ligadas e te manter mais antenado se tu perceber esses sinais na tua amizade. Nosso primeiro sinal é pisar em ovos com a pessoa. Então é alguém que reage com irritação às coisas, é alguém que é mais punitivo, é alguém que tem uma labilidade emocional, que é a pessoa reagir de forma muito intensa a coisas simples, é tu ficar mais inseguro para ser transparente com a pessoa, é tu ter medo de dizer que não, é tu ter medo de rejeitar um pedido. E isso eu tô falando não só do medo e da insegurança, que é
teu aí da tua própria pessoa. Tô falando que combinado com o teu receio, do outro lado tem alguém que reage mal, que é ríspido, que é grosseiro, alguém que não é aberto à tua limitação, alguém que não te ajuda a ser assertivo, alguém que realmente reforça que tu pise em ovos e esteja nesse lugar de insegurança. Além disso, pisar em ovos pode ter a função de que tu não tenha maiores conflitos com essa pessoa, o que é um grande problema, porque quando a gente começa a não ser tão autêntico, começa a se podar por medo de uma punição, por medo da pessoa fazer um barraco, fazer uma situação, a gente está sendo manipulado, a gente está agindo conforme a vontade e priorizando sempre o outro. Então a gente pode estar falando de uma relação que não tem reciprocidade, né? Onde a gente precisa estar ali subjugado às vontades, às necessidades do outro. Então esse é um grande problema. Um outro ponto aqui de pisar em ovos é a pessoa ser hipersensível a críticas, ser muito vaidosa, então muito egocentrada ali, ela não consegue ter espaço para o outro, então esse pisar em ovos, ele vem aí como um sinal de alerta. O nosso segundo sinal é a pessoa que só procura quando precisa de alguma coisa. Então aquela pessoa que está sempre com problema, está sempre pedindo alguma coisa, está sempre precisando de muito, muito, muito. Então, aquela pessoa que é demandante, aquela pessoa que faz pedidos, que tu vê uma mensagem no WhatsApp, já sabe que vai pedir alguma coisa, já sabe que vai exigir alguma coisa. Então, esse é um sinal ruim de uma amizade que suga, de uma amizade que não olha tanto para as tuas necessidades. E aí o ponto é também que a pessoa às vezes está tão enrolada em problemas que ela não tem espaço para ser uma boa ouvinte, que ela não tem espaço para oferecer ajuda, ela está tão ali imersa nos seus problemas e às vezes numa postura de não responsabilidade, né, de falta de autorresponsabilidade, que ela acaba usando da boa vontade, dos recursos, dos ouvidos, da energia, enfim, de tudo dessa amiga. E aí é importante a gente poder olhar, né, no todo dessa amizade e pensar: é um momento que a pessoa está vivendo, ou é sempre assim, sempre foi assim, está cada vez pior. Além disso, é importante a gente olhar para o quanto que a pessoa oferece de ajuda, o quanto que ela também é um ombro amigo, o quanto que ela se disponibiliza para ajudar e para fazer a parte dela dentro das potencialidades, das possibilidades dela. Então aqui a gente vai avaliar o nível de reciprocidade da relação, o quanto que cada um dá e o quanto que cada um recebe, como esses papéis circulam, né, o quanto que a gente se sente ali seguro e aberto a receber também dessa outra pessoa, ou o quanto que a gente só tá nesse lugar de que dá, que faz, que oferece, né? Esse é o grande ponto aqui, é a gente poder avaliar a reciprocidade e avaliar se essa pessoa não está sendo abusiva nesse sentido de pedir, 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 nunca fazer a sua parte, nunca estar disponível, nunca ser alguém que também dá. E eu não estou falando aqui de condições financeiras, eu não estou falando aqui de disparidades socioculturais, eu estou falando aqui de boa vontade, de interesse, porque às vezes a gente pode sim doar muito para um amigo, mas se a gente recebe, se aquela pessoa é agradecida, se aquela pessoa também nos olha, também nos cuida, também tem um espaço para se preocupar com a gente, aí sim a gente está falando de reciprocidade. Mas quando é só um lado que faz e o outro nunca pode fazer, né? Se é sempre sobre a outra pessoa, nunca é sobre nós, se é sempre sobre ajudar o outro, nunca é sobre quando eu vou receber ajuda, aí a gente está falando desse abuso nesse sentido, de falta de reciprocidade, de falta de um olhar sensível àquela pessoa que está ali só doando. O terceiro ponto tem um aspecto de controle, então é uma pessoa que impõe regras e exigências constantemente, como meio de provar a amizade ou de garantir o vínculo. Então é aquela pessoa que te diz com quem tu vai sair, te diz com quem tu não vai sair, que diz de quem tu pode ser amiga, de quem tu não pode, que determina que horas que vocês vão se encontrar, que determina quando e quanto vocês vão se encontrar e vão se ver. Então é como se fosse uma relação onde tu ficasse sempre tendo que cumprir protocolos, como se qualquer negativa, qualquer situação que tu não atenda ou qualquer situação que tu vá ser
conflitante ou discordar, bom, mas eu quero ser amiga da fulana, não, mas tu não pode. Qualquer situação assim gera um problema, gera um climão, gera uma situação de conflito, é um sinal de amizade abusiva no sentido de que uma pessoa está controlando, que a outra está se deixando manipular, está se deixando abusar, se deixando levar pelo comando, né, e pela postura ali mais coerciva da outra. Aqui é importante a gente lembrar, ninguém é obrigado a fazer nada que se sinta desconfortável. O não é uma frase completa, como já diz, né, aquela frase. Então, se a gente não está disposta, se a gente não concorda, se a gente quer fazer algo, é importante que a gente tenha liberdade para isso, que a gente não seja escravo dos desejos da outra pessoa e poder olhar o que será que faz com que a gente com facilidade se submeta a esse controle a partir da nossa história de vida é fundamental, poder olhar as nossas habilidades de assertividade também. Até falando nisso, se tu quiser aprimorar a tua assertividade, eu te convido a conhecer o meu curso Palavras que Conectam, que tem aulas que nos ajudam a reforçar a nossa postura de assertividade, de limites e de relações mais conectadas e saudáveis. Ainda nesse terceiro ponto, é importante poder avaliar quão difícil que é ser amiga dessa pessoa, quantas regras tu precisa fazer, o quanto ela te exige. Bons amigos nos respeitam, bons amigos estão ao nosso lado e nos aceitam como a gente é, vão querer respeitar os nossos desejos, vão se incomodar diante do nosso desconforto. Então, se é muito difícil ser amigo dessa pessoa, se são muitas regras para cumprir, se tu tem muitas podas, né, se tua vida fica muito limitada, é um imenso sinal de alerta para essa conduta coerciva e abusiva aí que talvez essa pessoa tenha. O nosso quarto ponto é a pessoa criticar e exigir demais. Então é aquela pessoa que está sempre dando um feedback negativo, que está sempre apontando algo, que está sempre rindo ou fazendo alguma piada. É aquela pessoa que está sempre te desqualificando, minimizando as tuas qualidades, competindo. É alguém que fica desconfortável diante das tuas conquistas, desconfortável diante do que tu ganhou, do que tu consegue realizar, do quão bem tu tá te sentindo, de quão boa tá a tua vida. É alguém que fica ali apontando coisas porque ela quer competir emocionalmente e quer se sentir melhor. Então, a pessoa que fica te criticando constantemente para poder se sentir um pouco melhor ou não tão mal, né, na sua própria pele. Aqui vão entrar as condutas passivo-agressivas, as ironias, as brincadeiras, entre aspas, né, porque não são brincadeiras, as piadinhas, as desqualificações que geram um climão e que deixam a gente naquela situação desconfortável, né, de desconfiança, de estranhamento. Então, essas condutas mais críticas e invalidantes precisam ser dado o peso e a importância que elas têm. Muitas vezes a gente não sabe, né, que não precisa se sujeitar às críticas constantes do outro, né? Às vezes é alguém que a gente gosta e que a gente vai minimizando o quanto nos critica, o quanto tá ali alfinetando, mas é importante que a gente possa sinalizar isso para a pessoa, que a gente possa estabelecer limites ou que a gente possa se afastar para preservar a nossa dignidade. E o nosso quinto ponto é aquela pessoa que só fala, mas que não dá abertura para ouvir. É aquela pessoa que desabafa sobre si, que fala sobre seus problemas, que fala sobre sua vida, mas que quando chega na hora do amigo falar, da outra pessoa falar, não tem mais tempo, não tem mais espaço, não tem interesse, não tem empatia. Então aqui a gente vai avaliar mesmo as conversas, né? No final de um encontro, no final de uma conversa, quanto que cada um falou? Quanto que cada um teve de espaço para falar da sua vida, para desabafar, para falar sobre sonhos, planos. Claro que algumas pessoas naturalmente vão falar mais, só que o ponto é o quanto que essa pessoa que fala mais convida o outro a falar, o quanto que essa pessoa que fala mais tem interesse em ouvir o outro, tem abertura para ouvir do outro, tem interesse para ouvir do outro, mesmo que essa balança, né, não seja assim uma régua perfeita onde cada um vai falar 50 e 50%, mas é o espaço e a facilidade que existe para que
a bola, né, da conversa possa circular. E aqui sobre a conversa tem um ponto importante para a gente prestar atenção. Quem me conhece já sabe que eu sou fã de prestar atenção nas palavras e na forma que as pessoas se comunicam e conversam. E eu quero que vocês comecem a prestar atenção nas conversas de vocês, se a pessoa faz perguntas porque ela realmente está interessada em ouvir o que tu tem a dizer, ou se ela te faz perguntas porque ela só quer um gancho para continuar falando nela. Então é aquela pessoa que faz assim, por exemplo: ah, e aí, como foi o teu final de semana? E tu vai dizer: ah, foi muito bom, eu fui passear lá naquele sítio que eu gosto de ir, foi muito legal, a gente se divertiu muito. Ah, então tu foi no sítio? Eu fui no sítio e eu fiz tal coisa, e o meu final de semana foi assim, foi assado, e emenda a falar de 1 milhão de coisas. Então a pessoa te pergunta, ela ouve um pouquinho e ela sai falando sem freio sobre ela. Então, essa pergunta, né, essa conversa, ela tem o sentido de só ser um espelhamento do que aquela pessoa quer falar. Um outro exemplo é a pessoa perguntar, né: ah, tu vai viajar, então como que vai ser? Tá te preparando para a viagem? Aí tu responde: sim, tô me preparando, né? Acho que vai ser tão legal essa viagem. E a pessoa diz: ah, então eu tô louco para viajar, já tô até com passagem comprada, eu acho que eu vou ir lá em tal mês, daqui a 3 meses. E aí volta a falar sobre si de novo. Então, esse bate-bola, ele fica muito discrepante, assim, fica muito não equilibrado entre o quanto que a pessoa ouve e o quanto que ela fala de si. Em geral, as pessoas abusivas, demandantes, elas são mais autocentradas, então elas ficam falando sobre si e elas não querem uma conexão, elas querem uma plateia, elas querem ficar ali falando, dando um show delas, não tão interessadas em como a outra pessoa está ouvindo ou na conexão e no vínculo em si. Então, isso é importante a gente ficar de olho, não ser ingênuo, para não ficar ali servindo de pinico ou de plateia, né, para as pessoas que só querem falar delas. Chegando no final desse vídeo, eu espero que tenha feito sentido esses sinais e eu quero te perguntar, tem algum outro sinal que tu acrescentaria aqui nessa lista de sinais perigosos de uma amizade abusiva? Quero te dizer que eu desejo que tu esteja no lugar certo, com pessoas amorosas, com pessoas que cuidem de ti, que tenham relações recíprocas e saudáveis à tua volta, com pessoas que tenham um olhar sensível ao que tu precisa, com relações recíprocas e de qualidade. E para encerrar esse vídeo, eu quero dividir com vocês um tweet meu antigo que diz o seguinte: se você considerar a amizade um presente, só pode haver espaço para amigos que se importem com você e que tenham um bom coração. Por isso, se afaste dos amigos indiferentes ou tóxicos. Senão, a amizade se torna um castigo e não um presente, como deve ser. Muito obrigada por ter ficado até aqui e ter assistido esse vídeo. Deixa teu like, te inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo!